Uhum. Bom dia, estamos iniciando mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar o conteúdo de análise sintática, que é o conteúdo que eu preparei para hoje. E como eu estava falando com você, para a gente estudar os próximos que virão, nós necessitamos muito passar pela análise sintática. Uma coisa depende da outra. Morfologia, análise sintática depende de morfologia e orações coordenadas e subordinadas dependem de análise sintática. Então, a gente tem que traçar esse caminho aí para conseguir chegar aos próximos conteúdos. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com você, o material que eu preparei. De antemão, já vou dizer para você que hoje a gente não tem muitas questões de concurso para responder, não, tá? Hoje Uhum. vai ser uma aula mais expositiva, até porque a gente precisa lembrar alguns conceitos importantes e as questões que eu estava analisando no material que eu tenho aqui são bastante complexas e que requerem um conhecimento bem específico desse conteúdo. E aí a gente tem que ver todo o conteúdo para conseguir responder as questões, tá? Então, me Tá. diz aí se você já está conseguindo dar ver o material. Sim. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala em sintaxe, quando a gente estava estudando morfologia, nós estávamos analisando as palavras isoladamente, não é? É claro que a gente falou muito que a palavra, dependendo do contexto, ela pode mudar a classe de palavra a qual ela pertence, mas em morfologia Uhum. a gente analisa as palavras isoladamente. Então, pega a palavra cadeira. Então, vamos analisar que classe de palavras cadeira pertence. Pertence ao substantivo. Amar, que classe de palavras a palavra amar pertence? Pertence à classe dos verbos, né? Então, a gente vê isso muito separadinho na morfologia, só que na sintaxe, o que que nós vamos analisar? Nós vamos analisar a função de cada uma das palavras ou termos ou conjunto de palavras dentro de uma oração, tá? Só que Sim. para a gente iniciar, é interessante a gente deixar estabelecido a diferença entre frase, oração e período. E a Uhum. priori parece ser a mesma coisa, mas não tem uma Não. diferença entre eles aí. E a gente estuda durante nossa formação aí da educação básica que existe uma diferença entre elas, tá? Mas Sim. antes, vamos dar uma olhadinha nesse conceito aqui da sintaxe. Para transmitir ideias, as palavras se organizam e se relacionam de acordo com algumas regras gramaticais. Sintaxe é a parte da gramática que se ocupa das combinações e das relações das palavras nas frases. Interessa também a sintaxe a função que as palavras exercem na frase, a função sintática. Para entender bem a análise sintática, vamos considerar primeiro três conceitos importantes: frase, oração e período. Antes da gente partir para os conceitos, você lembra e consegue definir o conceito de frase, oração e período, ou você não lembra? Não. Tá, então Eu vamos sei que lá. uma tem sentido, outra não tem, mas Isso, ainda mais que eu isso. li aqui, não Vamos lá. consigo. Começando pela frase. A frase é a palavra ou palavras ou conjunto de palavras que tem um sentido completo, tá? Quando a Uhum. gente organiza as palavras de modo que elas tenham um sentido completo. Então, se você vê um conjunto de palavras ou apenas uma palavra, como a gente viu na aula de morfologia, as interjeições, elas podem ser uma frase, porque elas por Ah, si sim. só têm o sentido completo. Se eu digo Legal. chega, é uma frase, é uma palavra só que se constitui numa palavra-frase, porque ela tem um sentido completo em si, tá? Então, esse é o conceito de frase. Uma palavra ou um conjunto de palavras com um sentido completo. Passando adiante, nós vamos para oração. O que seria a oração? É a palavra ou conjunto de palavras que se organizam em torno de um verbo ou locução verbal, podendo se constituir-se numa frase ou fazer parte dela. Vou explicar isso aí. O que é Uhum. importante para que tenha uma oração? É a presença de um verbo, tá? Ah, Everton, mas necessariamente precisa ter um sentido completo aquilo ali? Não, tá? Não é obrigado que tenha um sentido completo, mas a oração ela pode depender de outra oração para ter o seu sentido completo.
Por isso que nós estudamos tanto as orações coordenadas, que são aquelas que têm o sentido completo em si, e as orações subordinadas, que precisam de outra oração para ter o seu sentido completo, tá certo? Então, a diferença, Sim. frase, conjunto de palavras ou palavras que têm o sentido completo em si. Oração, conjunto de palavras ou palavras que se organizam em torno de um verbo ou de uma locução verbal e que pode ou não ter o seu sentido completo em si, certo? Uhum. E o que seria o... eu botei alguns exemplos aqui, olha só. Temos aqui, vamos considerar a estrutura. Não sabíamos se era possível sair de casa, tá? Nós Uhum. temos aqui uma frase. Por que uma frase? Porque ela tem o seu sentido completo, ok? Sim. Mas nós temos também três orações. Porque, veja só, primeira oração nós temos aqui, ó, não sabíamos, tá? Sim. Só que ela Se não tem o era seu sentido completo, possível. ela precisa de outras orações para ter o seu sentido completo. Aqui, ó, se era possível, Possível de sair de tá? casa. Segunda Aham. oração, e sair de casa, Terceira terceira oração. oração. Então, por isso, Uhum. nós dizemos aqui que nós temos uma frase, pois tem o sentido completo, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos três orações, porque são três estruturas que se organizam em torno de um verbo. Entendeu Tá. isso? Uhum. Tá. Aqui nesse segundo caso aqui, ó, não se faça de desentendido. Nós temos uma frase que tem o sentido completo em si e uma Uma oração só oração. que tem apenas um verbo, ok? Aqui Uhum. também, ó, nessa terceira, vou levar você comigo. Uma Ah, frase Everton, e uma mas oração. vou levar tem dois verbos. E E, aí, seria aham. duas orações? Acho Não, que não. porque a gente já conversou que quando tem dois verbos juntos, fazendo o papel de um verbo só, isso é uma locução verbal, tá? Então, eles funcionam como um verbo só. Vou levar é a mesma coisa que levarei, tá? Só foi escrito de uma maneira diferente, tá bom? Então, aqui nós Tá. temos uma frase, pois tem um sentido completo, e uma oração se organizando em torno de uma locução verbal. Ficou entendido isso? Sim. Vamos lá agora conceituar a ideia de período. Ver aqui o conceito de período. Já vimos frase, oração, agora vamos para período. Período é a frase formada por uma ou mais orações, tá? Se é frase, tem que ter o seu sentido completo também, não é? Uhum. Pode ser formado por uma oração, quando a oração tem um sentido completo em si, ou por mais de uma oração, quando tem uma ou mais completando seus sentidos. Pode ser classificado em período simples ou composto. Composto. Para analisar aqui. Não sabíamos, novamente aquela, ó, não sabíamos se era possível sair de casa, tá? Então, nós já vimos aqui que nós temos uma frase, pois tem o sentido completo. Nós vimos aqui que tem três orações, não é? E nós vimos também que existe um período composto, porque ele está formado por três orações. Por mais de uma oração já é composto. Por Tá. apenas uma oração é um período simples, tá? Que é o caso aqui de baixo, ó. Não se faça de desentendido. Nós temos uma frase que tem um sentido completo em si, nós temos uma oração só, que está se organizando em torno do verbo faça, e nós temos um período simples, não é porque tem apenas um verbo. Ok? Entendi. Ok. Beleza? Tá. Então, consolidando esses três conceitos, nós vamos partir agora para a análise dessa tirinha aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha nessa tirinha, tá? Uhum. Então, nós temos aqui as falas dos personagens. Já engessei seus braços e pernas. Agora, uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Então, vamos tentar analisar cada uma dessas frases, essas frases, ou orações, ou períodos, não é? Isoladamente, para a gente conseguir definir o que é. Uhum. Já engessei seus braços e pernas. Isso pode se constituir como uma frase? Sim, tá completo. Sim, tem um sentido completo.
Pode-se definir como uma oração? Calma aí. Deixa o verbo. Sim, engessei, engessar. Isso, tem um verbo engessei. E é um período simples ou composto? Simples, porque só tem um verbo. Perfeito, isso aí. Agora, uma notícia ruim. Pode se constituir como uma frase? Pode. Agora, acho que pode. Agora, uma notícia ruim. Deu um Pronto, sentido. pode, tem um sentido. Mas pode se constituir como uma oração? Não, porque não tem verbo. Não, porque não tem verbo, né? E um período? Se não tem Também verbo, também não não tem pode. período. É Não porque eu tem tô olhando que eu período. anotei. Isso, muito bem. Aí o personagem faz uma pergunta. Qual, doutor? É frase? É Qual? frase? Tem Qual, doutor? sentido, não é? Sim. É oração? Não, Não é porque não oração. tem verbo nem período E também. se não é oração, não tem período também, ok? Ok. E aí a última vai coçar. Isso é uma frase? Tem. Sim, vai coçar. Tem sentido. É uma oração? Também. É uma Coçar. oração, tem verbo, não é? Na verdade, uma Uhum. locução verbal. Vai coçar, coçará, não é? Uhum. E agora a pegadinha. É período simples ou período composto? Eu vou falar que é composto. Por que você vai falar que é composto? Porque o vai é do verbo ir. Não Sim, sei se eu estou errado. E coçar são dois verbos. ok. Então são dois composto. Mas lembre do que eu falei da locução verbal. Quando dois Vai verbos se comportam como um só, aí coçará. não considera-se que há dois verbos, considera-se que há uma locução verbal com o valor sintático semântico de um verbo só, certo? Então é período simples. Poxa. E eu ia falar simples, mas o vai apareceu ali, deu um. Porque ele pode falar assim, coçará, né? Então Isso mesmo. Não se deixa cair na ideia de que se tem dois, automaticamente é composto. Às vezes tem dois, mas está formando uma locução verbal, tá? Então, nesse caso aí é simples, ok? Tá. Uhum. Então, passando adiante, vamos falar agora dos termos da oração, tá? Toda oração, toda não. As orações, elas têm três termos, elas podem ter três termos, que são os termos essenciais, tá? São os termos acessórios e são os termos integrantes, tá? Hoje nós vamos tentar abarcar os termos essenciais da oração, tá? Como o próprio nome diz, são termos essenciais, sem o qual não pode haver uma oração. Eu posso ter uma oração sem termo acessório integrante? Sim, talvez sim, Sim. tá? Mas os essenciais, eles precisam estar lá. E quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado, que é a pedra no sapato de muita gente aí que passa pelo ensino fundamental e médio e às vezes sai dele sem tendo aversão a esse conteúdo, que é um conteúdo tão bom, que eu gosto tanto, não sei por que o povo não gosta, de análise sintática. Então, ó, vamos lá. Enquanto o sujeito é o termo de que se fala, o sujeito é aquele Ah, termo na oração sobre o que ou sobre quem a gente está falando, tá? É o termo de quem nós estamos falando, é o termo de que nós estamos falando dentro da oração, tá? O predicado é o que se fala do sujeito. Quando se fala algo de alguém, quando se está falando de alguém, se fala algo a respeito daquele alguém. Quando se está falando de algo, se fala algo a respeito daquilo, não é? Logo, o sujeito precisa estar em concordância com o predicado. Sujeito e predicado, aí isso também vai entrar lá na questão de quando nós formos estudar concordância verbal, concordância nominal, tá? Sujeito e predicado precisam estar em concordância, tá? E aí eu gostaria que você lesse essa charge aí para mim, por favor. Vou tomar um copinho de água aqui. tá. O eleitor confia na honestidade dos seus. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Só pode ser, Só pode ser um mané. Só pode ser um mané, para confiar na honestidade dos políticos, né? Mas, enfim, vou fazer o recorte aí dessa charge e peguei essa frase principal aí do quadro. Frase
ou oração, né? Tem o sentido completo é frase, organizada em torno de um verbo é uma oração. E aí vamos fazer uma pequena, resumidamente, uma análise sintática dessa frase, tá? Sobre quem essa frase, essa oração está falando? Sobre o eleitor. Sobre o eleitor. Então, deixa eu destacar aqui o termo eleitor e vou marcar aqui de amarelo. O que se está falando a respeito do eleitor? Desculpa. A confiança dele nos políticos, né? Ele Na honestidade dos políticos. confia na honestidade dos políticos. Perfeito. Dos políticos. Tá, então vamos lá. Eu falei para você lá em cima que sujeito é de quem a gente está falando, ou do que a gente está falando, né? E o predicado é o que a gente fala a respeito do sujeito, tá? Então, diga para mim aí, quem é o sujeito, o que é o sujeito e o que é o predicado nessa oração? Tá, o sujeito é o eleitor. Isso. Né? Mas foi uma dúvida. O predicado é do que se fala, né? Uhum. É a O informação. resto da frase toda pode ser o predicado? O resto da frase toda é o predicado. Sim. Confia na honestidade dos políticos. Exatamente. Tudo isso é o predicado. Tudo isso é o predicado. É o que eu estou falando a respeito do sujeito. Às vezes vai acontecer de o sujeito ser bem pequenininho e o predicado ser bem grandão. Isso acontece por conta dos termos integrantes e acessórios, que nós não estamos vendo agora, tá? Mas aí, nos termos essenciais, a gente conseguiu fazer essa separação. O eleitor é o sujeito, confia na honestidade dos políticos, é o predicado. Só faltou um O aqui. Pronto, agora eu ajeitei. Confia na honestidade dos políticos, é um predicado, tá? Então, não se prenda a essa questão de um ficou muito pequeno, o outro ficou muito grande. Não é isso, é mais a função, tá? Dentro daquele contexto ali, ok? Às vezes o sujeito vai estar até escondido. Às vezes ele não vem nem na oração. E isso a gente vai ver daqui a pouco, quando nós vamos estudar a classificação do sujeito. Então, vamos lá. O núcleo do sujeito. Em todo sujeito, existe uma palavra que é mais importante, tá? Que é aquilo que traz a ideia principal de quem é ou do que a gente está falando. De quem ou do que a gente está falando. Então, o núcleo do sujeito vai ser sempre um nome. E quando eu falo um nome, lembra daquelas classes gramaticais que andam de mãos dadas com o substantivo. Substantivo, pronome, adjetivo, artigo. Essas são as classes ali que estão dentro dos nomes. Mas no caso do sujeito, o núcleo ou vai ser um substantivo, ou vai ser um pronome, ou uma palavra substantivada, tá? Então, isso é no caso do sujeito, né? No caso, o núcleo do sujeito, ou vai ser um substantivo, ou um pronome, ou alguma palavra substantivada, que é o que está escrito aí, ó. Quando esse nome se refere a objetos da primeira e a segunda pessoas, o sujeito é representado por um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, não é? Se o sujeito se refere a um objeto da terceira pessoa, sua representação pode ser feita através de um substantivo, ou de um pronome substantivo, ou de qualquer conjunto de palavras cujo núcleo funcione na sentença como um substantivo, ok? Então, é só pensar. O núcleo do sujeito vai ser sempre um nome, podendo ser um pronome ou um substantivo, ou uma palavra que foi substantivada, tá? Vamos aqui para baixo. Eu botei algumas Só frases fiquei na aqui. dúvida da palavra substantivada. Como seria? Vou botar um exemplo aqui para você também, tá? Tá. Eita, peraí. Então, vamos lá. Vamos começar lá da primeira. Então, eu tenho
o sino era grande, tá? Aí eu já demarquei para você, ok? O sino é o sujeito, era grande é o predicado, ok? Qual é a palavra mais importante do sujeito? O artigo o ou o substantivo sino? Eu acho que é o artigo o. Se eu disser o era grande, você vai entender? Ah, não. O sino. Então, lembra, o núcleo sempre é o mais importante, tá? E o núcleo sempre vai ser um substantivo pronome. ou um pronome, tá certo? Então, ó, núcleo, sino, ok? Vamos para a segunda. Ok. Ela tem uma educação fina. Ela é o sujeito, é quem eu estou falando. Tem uma educação Sim. fina, é o predicado, tá? Só tem uma palavra aí no sujeito. Lembrando daquilo que eu falei, é tão pequenininho, não tem problema, tá? Só tem uma palavra aí, então essa palavra, esse pronome que foi colocado aí, é o núcleo do sujeito, ela, tá? Tá. Próxima frase. Vossa Excelência agiu com imparcialidade. O sujeito já está aí em negrito, né? Que é Vossa Excelência. O que foi que Vossa Excelência fez? Agiu com imparcialidade. Então, de quem eu estou falando? Vossa Excelência, que é o sujeito. Então, qual é o núcleo? É Vossa ou é Excelência? Por se tratar de um pronome de tratamento, tudo isso aí é um núcleo, tá certo? São duas palavras. Exatamente, são duas palavras, mas que estão agindo com o sentido, com a função de uma só, um pronome de tratamento. Então, o núcleo é Vossa Excelência. Olha, se você não estiver entendendo, pode pedir para eu parar, falar de Não, novo. tô. Esse é um conteúdo bem assim, minucioso, tá? Então, se você não estiver entendendo, eu volto, tá bom? Tá, mas tá dando. Vamos lá. Isto não me agrada. Eu estou falando sobre o quê? Isto. Isto. Então, identificamos aqui o sujeito, tá? O que que isto faz? Não me agrada. Não me Então, não me agrada. agrada é o predicado, ok? Qual é Não o sei núcleo? se é a forma correta, mas pode-se falar que o predicado é sempre a resposta do sujeito quando você faz uma pergunta? Sim. Na verdade, a gente pode dizer que o sujeito é sempre a resposta que a gente faz ao predicado, a pergunta que a gente faz ao predicado, tá? Muito importante você falar isso, porque eu ia falar mais à frente. Por quê? Quando a gente está com dificuldade de identificar o sujeito, nós podemos fazer a pergunta ao verbo. O que ou quem não faz isso? Ou faz isso? E aí a gente acha o sujeito, tá? Sua linha de pensamento foi certíssima. É só a gente fazer a pergunta ao verbo. Lembra que o verbo é o termo principal da oração, que eu falei lá em cima, para ter uma oração precisa de um verbo? Sim. Então, quando a gente faz a pergunta ao verbo, a gente consegue identificar o sujeito. Perfeito a sua colocação. Então, vamos lá. Aquilo que eu falei, ó, de palavra ou expressão substantivada, tá? É difícil optar por esse ou aquele doce, tá? O que é difícil? Optar por esse ou aquele doce. Veja que eu fiz a pergunta. Ao quê? Ao verbo. Ao verbo é, não é? Então, ó, optar por esse ou aquele doce é o sujeito. E olha só que interessante, o sujeito agora, e isso acontece nos concursos, não vai achando que as frases que vão ser dadas nos concursos, o sujeito está lá na frente, o predicado está lá atrás. Isso que eu ia te perguntar agora. Não. Às vezes o sujeito está misturado no meio da oração, ele está desmembrado. Então, por isso é tão importante a gente fazer a pergunta ao verbo e identificar onde está o sujeito, tá? Então, ó, nós temos uma frase aí, uma oração substantivada. Toda essa oração aí tem o sentido de substantivo, tá? Só que de todas essas frases, de todas essas palavras aí, existe uma mais importante, que eu quero que você me diga. O que é difícil? Optar por esse ou aquele doce. Sim, mas se eu
eliminar uma dessas palavras aí, vai perder o sentido do que eu estou falando. Sim. Qual é? O que é difícil? Qual é a palavra que não dá para tirar? Que não dá para tirar. Optar. Então, optar é o núcleo do sujeito, é a palavra mais importante. Gente. Entendeu? Ó, é difícil por esse ou aquele doce. Não conseguimos extrair um sentido aí. Mas se eu digo é difícil optar, a gente consegue ter um sentido. Por mais que eu não fale o que a pessoa vai optar, tá? Mas a palavra central aí dessa oração substantivada é a palavra optar, ok? Então, o núcleo desse sujeito... Nossa, é. Núcleo é optar. Ok? Agora temos aqui, nós vimos uma oração substantivada, mas nós vamos ver aqui agora uma palavra que foi substantivada. O amar é a sensação mais linda que existe, tá? Nós sabemos que amar, pela classificação morfológica que nós já estudamos, é um verbo, não é? Só que nesse caso aí, ele foi substantivado para dar uma ideia de um sentimento de amor. Então, na frase foi colocada o amar, amar é um verbo, mas aí ele foi substantivado. O amar é a sensação mais linda que existe. O que é a sensação mais linda que existe? O amar. O amar. Então, o amar é o sujeito. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Amar. Amar, que é um verbo que foi substantivado. Então, Sim. o núcleo é amar. Tá. Dúvida até agora? Não, só deu um bugzinho na penúltima, que mudou. Engraçado, é bom, porque desconfigurou da minha mente que o sujeito vai estar sempre no comecinho da frase. A gente não pode se prender a isso. O sujeito não e aí vai já estar vai até sempre no começo. automaticamente, né? O sujeito não vai estar sempre no começo da frase, não. O sujeito às vezes vai estar no final, que é o sujeito pós-posto, não é? O anteposto é o que vem na frente do predicado e tem aquele que vem no meio misturado na frase também, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco. E isso é importante saber porque nos concursos, né, normalmente o que eles fazem nas questões que eu estava vendo? Eles colocam um texto enorme para você ler e retiram uma parte daquele texto, e aí você tem que analisar aquela parte, identificando onde está sujeito, onde está predicado, quais são os termos integrantes, os termos acessórios, e aí se a gente não tiver com essa ideia de que o sujeito vem na frente, o predicado vem depois, aí a gente acaba se confundindo na hora de fazer a análise sintática, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, em termos práticos, ó, isso aí que eu estava falando, ó, para achar o sujeito da oração, deve seguir alguns passos, tá? Descubra o verbo e em que pessoa ele está. Vamos analisar essa frase aqui. Eu botei ela aqui de propósito para a gente já analisar enquanto a gente vai fazendo isso. Descubra o verbo. Qual é o verbo dessa frase aí? Caiu um avião no mar. Caiu. Caiu. Eu, ele. Qual é a pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira, ele caiu. Ele caiu, ok. Coloque os termos da oração na ordem direta, mas antes disso, faça a pergunta ao verbo. Quem caiu? Quem foi que caiu? Um avião no mar. Então, quem caiu foi um avião, não é? Estou colocando aqui na ordem direta. Um avião. O que aconteceu com esse avião? Caiu no mar. Caiu no mar. Ok. Então, vamos lá. Vamos identificar. O que é o sujeito aí dessa oração? Olha, Everton, um avião. Um avião. Ótimo. Veja que um avião ali, ó, na primeira frase, ele estava no meio da oração, tá? E o que aconteceu com esse avião? Ele caiu no mar. Ele caiu no mar. Então, um avião é um sujeito e caiu no mar é um predicado. Predicado. Veja que aí a gente fez esse passo a passo. Descubra o verbo, em que pessoa ele está.
e a gente vai descobrir de quem ele está falando, esse verbo, né? Lembra, sujeito e predicado precisam estar em concordância sempre, né? Então, coloque os termos da oração na ordem direta, né? O termo de quem a gente está falando no começo e aquilo que a gente fala sobre aquele termo no final, né? Identifique o sujeito, a gente identificou um avião. O predicado será o restante da oração, ok? Ok. Ok. Então, vamos lá, passando adiante. Eu trouxe aí um exercício para a gente praticar, tá? Como eu falei para você, essa aula de hoje ela vai ser mais expositiva, tá? Não vai ter muita questão de concurso ainda, porque a gente precisa consolidar esse conhecimento, mas vamos dar uma praticada também. Não vai ser só o conteúdo. Então, vamos lá. Vamos identificar o sujeito e o predicado das orações, demarcando o sujeito de azul e o predicado de rosa, ok? Então, leia aí a primeira oração para a gente. Alguns tipos de câncer são tratados com quimioterapia. Ok. Diga para mim aí, o que você acha que é o sujeito dessa oração? Sobre o que estamos falando? Alguns tipos de câncer. Ótimo. Então, alguns tipos de câncer, nós já demarcamos aqui com a cor azul. Identificamos o sujeito, já fica fácil identificar o predicado. Qual é o predicado? São tratados com quimioterapia. São tratados com quimioterapia. Tá conseguindo abrir a mente ou tá difícil? Não tá. Ok. Tá dando para entender, tá? Para entender. Então, vamos lá. As explosões nucleares têm forma de cogumelo? É uma oração interrogativa, uma frase interrogativa. Qual é sobre o que a gente está falando? As explosões nucleares. Então, o sujeito, não é? Seriam as explosões nucleares. E o predicado? Tem forma de cogumelo? Tem forma de cogumelo. O que, é fácil. O que não é sujeito é predicado, tá? Se a gente acha o sujeito, a outra parte, o outro termo da oração é o predicado. Então, não precisa ficar com medo, não. Pode falar sem ressalvas. Tá. Então, vamos lá. Mas eu sei que vai ficar mais difícil. Eu sinto isso no meu coração. Mas é lógico, você está se preparando para concurso, eu não vou ficar botando coisa fácil para você, né? Leia aí a próxima oração, certo. por favor. Dá uma lida aí Moderna, Desculpa, eu não... Não entendi. Começa de novo, porque cortou. Tá. Constituem a alma da eletrônica moderna os milimétricos condutores da energia. Eu acho que os milimétricos condutores da energia é o sujeito. Ok. E você acha com toda certeza, porque você está certa. É sobre o que a gente está falando. Nós estamos falando sobre os milimétricos condutores de energia, tá? E o que a gente está falando a respeito deles? Que eles constituem a alma da eletrônica moderna. A ordem aí do sujeito e predicado foi invertida. O sujeito ele foi pós-posto ao predicado. Ok? Segundo. Faltam alguns alunos na aula hoje. Isso aí. Faltam alguns alunos na aula hoje. Substantivo, pronome e palavra substantivada. Faltam alguns alunos na aula hoje. Pergunta alguns alunos na aula hoje. Você vai ler um... Vamos lá, vou lhe ajudar. Qual é o verbo? Faltam. Ótimo. Qual é a pessoa? Eles faltam. Terceira pessoa do plural. Tá? Faça a pergunta ao verbo. Quem falta na aula hoje? Sim. É isso?
Eles faltam. Eles quem? Os Tá? alunos. Então identificamos o sujeito, tá? Aham. Só que o sujeito não é... Esse sujeito aí não está composto só pelo núcleo, não é só alunos, não é? Uhum. Tem um termo aí, um termo acessório, que é alguns, tá bom? Uhum. Então, ó, Aí eu. sujeito aqui é alguns alunos. Qual é a informação que foi dada sobre eles? Faltam na Faltam aula. na aula hoje. Então, dividiu, porque tá assim, faltam alguns alunos na aula hoje. Então, no começo tinha predicado, no meio sujeito e no final predicado também. Não Isso, significa que o faltam. igual essa frase que a gente viu aqui, ó. Caiu um avião no mar. Caiu e no mar é predicado, certo? E um avião é sujeito. O sujeito está no meio da oração, tá? Então, da mesma forma, ó, mas é isso, a língua ela é dinâmica, tá? Os termos, eles podem vir ocupar posições diferentes dentro de uma oração, e essas posições, elas não vão interferir no entendimento que a gente tem daquela oração, tá? Então, às vezes, um sujeito estando no meio da oração vai funcionar da mesma forma que se ele estivesse no começo ou no final da oração. Quer ver só? Vamos botar esse sujeito no meio. Alguns alunos faltam na aula hoje. Vamos botar no final. Faltam na aula hoje alguns alunos. No meio. Entendi. Faltam alguns alunos na aula hoje. Então, a posição do sujeito não interferiu no sentido da oração. Entendeu? Sim. Então, deixa eu demarcar aqui. Interessante. Faltam, que faz parte do predicado. E na aula hoje, que faz parte do predicado também, tá? Antes da gente continuar, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito extenso, e a gente continua no próximo vídeo que eu vou gravar, tá certo? Eu sei que tá muito legal, você tá aí gostando, eu espero que sim, Sim. mas vamos dar uma pausa aqui para começar um novo vídeo, tá bom?